Amém, amém, amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 18. Esse texto está nos sinóticos. Os três primeiros evangelhos são chamados as primeiras narrativas do evangelho de Jesus, que o evangelho é um só. São chamados Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos. E temos depois João, que é o evangelho do Senhor Jesus escrito pelo apóstolo João. São 4 apresentações diferentes do evangelho, de um mesmo evangelho. Há públicos diferentes. Um Jesus é sacerdote, é rei, mas o escrito de João aos gregos, ele escreve para mostrar aos gregos a respeito de Jesus, evidentemente inspirado por Deus. Por isso a linguagem, ela está voltada no evangelho de João para um público grego. Vai falar sobre o vinho que era produzido por eles em larga escala. Tinham até um deus, Bacos. Eles se embriagavam, se juntavam a duas outras, além de Bacos, duas outras deusas, que Diana ou Diana e Afrodite, e faziam, dali surge uma palavra para o português, transliterada para o português, um bacanal, a festa Bacos, onde as prostitutas conduziam essa reunião juntamente com aqueles que se embriagavam. Mas os 3 primeiros evangelhos não, eles estão voltados para públicos, para apresentar Jesus exercendo um sacerdócio, Jesus como rei, Jesus como profeta. Ele encerrando esses 3 evangelhos, Jesus como um justo juiz que há de voltar e julgar todas as nações. Então nós vamos nos basear hoje no livro de Lucas. Lucas foi médico, foi o primeiro a chegar à Europa juntamente com o apóstolo Paulo. Ele vai chegar à Macedônia, ele é o primeiro, quer dizer, junto com Paulo, o primeiro missionário a chegar ao norte da Europa e começar um trabalho naquela região. Vai escrever 2 livros do Novo Testamento, Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos, que vão registrar, ou o livro que vai registrar os feitos da igreja, tudo que a igreja estava realizando. Por isso o nome do livro é Atos dos Apóstolos. Vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 35, a narrativa de Bartimeu. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que queres que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Senhor, obrigado pelo registro da experiência de Bartimeu, deste cego que foi curado por Jesus. Traz, ó Deus, algumas experiências desse texto para o nosso coração, para o nosso intelecto, para que sejamos, ó Deus, conduzidos por experiências novas, movidos pelo Espírito Santo do Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jericó era uma região que estava diretamente no projeto de Roma naquela região. Eles haviam construído uma nova Jericó, e essa nova Jericó tinha vila olímpica, piscinas olímpicas, tinha termas, isso mesmo, águas termais, e era um lugar de atração de multidões de pessoas que vinham de fora para estar ali, principalmente líderes, autoridades romanas, quando estavam naquela região, se dirigiam para a nova Jericó. Era uma espécie de New Jericó, e eles iam para lá para aproveitar a estada naquela região. Jericó tinha a sua entrada por um lado, tinha, dependendo de onde você viesse, aquela era a entrada, tinha a saída pelo outro horizonte. Quem viesse lá era a entrada e aqui era a saída. A Bíblia vai narrar que ele estava à porta da entrada, ou seja, Jesus vem pelo norte para entrar naquele lugar em Jericó. Mas o que é importante desse texto é que há um cego, e esse homem, ele é acometido de algo que seria terrível para qualquer um de nós, porque o texto diz que quando ele está conversando com Jesus, Jesus diz: o que você quer? Ele disse: eu quero ver de novo. Ele não disse: eu quero ver a luz do dia pela primeira vez. Ele disse: não, eu quero ver de novo. Ou seja, aquele homem havia em algum momento da vida, a Bíblia não revela, havia perdido a sua visão. E eu digo que seria terrível para qualquer de nós passar pela experiência que ele estava passando. E este fato da perda da visão o impedia de estar na cadeia produtiva de sua sociedade, ou seja, de trabalhar. Não restou a ele senão a mendicância, porque ficou cego, não podia produzir para a sociedade, não podia ir para um campo trabalhar colhendo trigo, não poderia plantar, não poderia ser um carpinteiro. Naquele dia era uma profissão rentável, não poderia exercer qualquer atividade. Ele então vai involuntariamente ser conduzido para se tornar um mendigo. E ele então está sentado ali. Eu imagino que na expectativa de receber esmolas, esperando que alguém pudesse passar e dar a ele uma esmola. Mas preste atenção, ele está sentado provavelmente no mesmo lugar de sempre, e ele ouve que há uma multidão, há muitas vozes ao mesmo tempo, há pessoas se deslocando, passos estão acontecendo, e ele está ouvindo aquele burburinho, está ouvindo os passos daquela multidão. A primeira coisa que poderia acontecer no coração dele é pensar: hoje eu vou faturar. Hoje a possibilidade de eu ganhar mais esmolas é maior. Diante de uma multidão que está passando por ali, ele poderia aguçar a sua mente e pensar: eu vou ganhar, alguém vai me dar dinheiro, algumas pessoas vão me dar alguma coisa. E ele pergunta: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo muitos passos, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, há uma multidão aqui, o que está acontecendo? É Jesus quem está passando. Diante dessa situação e da informação que ele recebe, faturar não é importante. Ganhar esmolas perdeu o sentido.
O que eu acredito pelo texto é que ele em algum momento ouviu alguém falar de Jesus, porque ele não chama Jesus só por Jesus. Ele grita: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele já havia ouvido alguém fazer menção sobre os milagres que Jesus estava realizando. E quem era ele? Ele é descendente do rei Davi, o maior rei de Israel de todos os tempos. Se você ler o livro dos reis, o livro das crônicas, você vai ver a seguinte informação: e fulano assumiu o reinado, e ele não foi importante como o rei Davi. Fulano, depois de Cicrano, assumiu o reinado, e ele foi muito bom, mas ele não foi rei como o rei Davi. Davi foi o maior rei de Israel, o rei mais respeitado, o rei mais admirado na liderança de Israel. Davi conseguiu projetar a construção da casa real, projetar a construção do templo que vai ser executado por Salomão. Davi conseguiu trazer para Israel arquedutos, proteção, segurança. A nação de Israel amava o rei Davi. E aquele homem mendigo, quando ele ouve que Jesus está ali, ele sabe que está ali Jesus, filho de Davi. Jesus é filho de José, José é descendente de Davi, por isso a expressão Jesus, filho de Davi. E ele grita, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, filho do rei de Israel, filho do homem mais admirado na nação de Israel, Jesus. E a esmola? Não há nenhuma importância mais, porque o projeto de vida dele, que até então era faturar, receber alguma esmola, não tem mais importância. Ele sabe que Jesus está ali. Quando a gente toma essa decisão que esse homem tomou, a gente está fazendo a coisa mais importante na vida. Não importa o projeto de vida que você tenha, não importa onde você esteja planejando que vai chegar. Pode ser o melhor projeto de vida, mas se você parar e você olhar para Jesus, Jesus é mais importante do que qualquer projeto de vida. Diz que um menino estava sentado estudando, e o avô veio por detrás dele, olhando, observando o menino estudando, era muito estudioso. E o avô se aproximou ainda mais, olhou por cima da cabeça dele, viu os livros em cima da mesa e disse: meu netinho, o que é que você quer ser quando crescer? E ele disse: vovô, eu quero ser médico. E o avô dele disse: e depois que você for médico, o que é que você quer fazer? Aí eu vou trabalhar como médico. E disse: e depois que você estiver trabalhando como médico, o que é que você vai fazer? E o menino, sem entender muito, disse: eu vou ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro. E depois que você ganhar muito dinheiro, o que você vai fazer? E ele disse: depois que eu ganhar muito dinheiro, eu vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, eu vou viajar. Disse: e depois que você comprar um apartamento, ganhar muito dinheiro, comprar um apartamento e viajar muito, o que você vai fazer? Ele disse: eu vou casar e vou ter filhos. E se depois que você tiver filhos, tiver tudo isso, que você vai fazer? Ele disse: vovô, eu vou envelhecer. E depois que você envelhecer? E o neto olhou para o avô e disse: eu vou morrer. E o avô olhou nos olhos dele, deu volta à mesa, olhou nos olhos dele e disse: e depois que você morrer, o que você vai fazer? E o menino olhou para o avô e disse: vovô, eu nunca tinha pensado que um dia eu vou morrer. Por maior que seja o seu projeto de vida, Jesus é o projeto mais seguro, porque serve para a vida inteira aqui e também para depois da morte. Ele, Bartimeu, ele olha ali, ele tenta entender o que está acontecendo, ele não consegue enxergar. E aí diz que ele pergunta, ele está percebendo. E há algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, ele está percebendo que há uma multidão e ele tem que fazer uma escolha.
entre o projeto de vida de ganhar esmolas e de poder estar com Jesus. O primeiro que nós percebemos é que ele escolhe estar com Jesus. Ele não pensa duas vezes. Ele para diante daquela multidão, no meio da multidão, numa escuridão, ele não consegue enxergar, para ele é uma escuridão, e ele começa a dizer: Jesus, tem compaixão de mim. Ou seja, o Senhor agora é o projeto mais importante da minha vida. Não importa o que eu vim fazer aqui, porque eu estou sentado aqui. Não importa que haja uma multidão e que possivelmente há muitas moedas nos bolsos dessa multidão. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor é o projeto mais importante que eu tenho hoje. Eu estou chamando pelo Senhor. Tem compaixão de mim. A segunda coisa que nós percebemos é que ele está observando, está percebendo. Diz a Bíblia que quando ele começa a gritar, alguns apóstolos, alguns dos que estavam com Jesus, vão até ele e dizem a ele: para de gritar, ele não vai te atender. Há muita gente para ser atendida e ele não vai atender você. As pessoas que têm pouca esperança, ou a esperança é reduzida pelas circunstâncias sociais, familiares, elas estão acostumadas a ouvir não. Desista, larga, para, você não vai conseguir. Eu estava pensando, você pode desistir. Algumas pessoas observam o que está acontecendo ao redor delas, e você diz a elas: isso é para você também. Elas dizem: não, eu estou muito velho. Não, eu nasci numa família pobre. Eu não tenho condições. Eu já trago algumas dificuldades familiares e eu não vou conseguir vencer esse obstáculo. Elas percebem que há uma sociedade que se levanta dizendo: fica aí, você não vai sair. Você não tem condições, você não vai vencer, você não tem força, não há alguém que possa ajudar você. Ele percebe isto. Cego, provavelmente ele ouviu isso muitas vezes. Não. Uma esmola, pelo amor de Deus, não. Eu estou com fome, você pode me dar alguma coisa? Não. Por favor, não, não, não e não. Ele não vai te ouvir. Não. A Bíblia diz que quando ele escuta isto, ele começa a gritar ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Às vezes nós precisamos perceber que temos que nos manifestar acima do ruído que a multidão está fazendo. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Jesus está mais distante e a minha voz não vai chegar lá porque a multidão está falando, há muitas vozes ao mesmo tempo e eu não vou conseguir ser ouvido por Jesus. Eu vou levantar a minha voz, eu vou acreditar que minha voz vai chegar lá. Cada vez que alguém disser não, eu grito mais alto, eu peço mais alto, eu imploro mais alto, eu oro mais alto, porque Ele vai me ouvir uma hora. Você não pode desistir porque alguém disse a você: você fique quieto, ponha-se no seu lugar, você não vai sair daí dessa casa que você mora, a sua empresa não vai a lugar nenhum, o seu emprego não vai te levar a lugar algum. Ele clamava mais alto ainda. E quando da segunda vez ele está gritando ainda mais alto, diz que Jesus para. Eu tenho, a Bíblia, o texto não informa, mas eu tenho a impressão que da primeira vez, no meio da multidão, a voz dele não é ouvida, é abafada pela multidão. Mas da segunda vez ele grita, ele clama mais alto, ele grita desesperadamente e diz que Jesus ouve. Quantas vezes a gente tem que fazer isto? No meio da multidão.
Quanta gente está na reta final para se formar na faculdade, e aí, olha, você não vai conseguir, você não tem dinheiro para pagar, esse mundo não é para você, e você desiste. Levante a sua voz, busque caminhos novos, busque apoio novo. Quantas vezes você enfrenta dificuldade no relacionamento, no exercício da atividade profissional, e alguém diz: olha, isso não é para você. Comece de novo, grite mais alto. E ele gritava cada vez mais alto. Jesus parou e disse: manda ele vir, tragam-no até aqui. E aí alguém chega lá: eu gostaria muito que fosse a mesma pessoa que disse para ele: Jesus não vai te ouvir. Eu gostaria que o mesmo sujeito voltasse lá e dissesse para ele assim: ele não era surdo, ele era cego, mas poderia ouvir e reconhecer a voz da mesma pessoa que disse: ele não vai te ouvir, fica quieto. A mesma pessoa agora estivesse se aproximando dele e dissesse: vai lá, Jesus está te chamando, vamos. Marcos relata que ele pegou a capa, jogou a capa fora, que estava ali se protegendo como mendigo, jogou a capa fora, ficou de pé, provavelmente estendeu a mão para alguém poder levá-lo. Pegaram-no e levaram até onde Jesus estava. E quando ele está diante de Jesus, ele ouve a voz de Jesus. Jesus diz a ele: o que é que você quer que eu lhe faça? Ele percebe que existe uma voz no meio da multidão, falando com ele diferente dos que falaram antes. Era a voz de Deus, era a voz de Jesus. E quando essa voz chega à nossa vida, eu posso dizer isso porque já há 44 anos entreguei minha vida a Jesus, 44 anos atrás. É a coisa mais fantástica que você pode ouvir. Quando Jesus me chamou para o ministério, era uma noite, eu estava no coro, o coro ficava ao lado assim, uniformizado, com um uniforme azul claro e branco. Eu estava ali sentado, e a congregação começou a cantar um hino que dizia assim: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue sim verti, posso te salvar. Lembra o coro? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que és tu por mim. Naquela noite, no banco do coro, eu comecei a chorar. Eu via Jesus me dizendo: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu abaixei a cabeça e eu comecei a chorar, de soluçar. A irmã que estava ao meu lado, no coro, no banco de trás, ela estendeu a mão sobre o meu ombro, de idade já avançada. E aí eu chorava que eu não conseguia responder. Ela dizia: está acontecendo alguma coisa? E a congregação cantando: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Naquela noite, quando o culto terminou, eu fui até o pastor e disse: pastor, Deus falou comigo, eu quero fazer mais por Jesus. Eu quero começar uma vida nova servindo a Jesus. Foi a noite do meu chamado para o ministério pastoral. Jesus olhou nos olhos cegos daquele homem, mas a voz entrava pelos seus ouvidos e chegava ao seu coração. Jesus dizendo: o que você quer? Por que você está gritando?
Por que você está me chamando? O que você quer? Ele disse: Jesus, eu quero ver de novo. De novo. Eu quero voltar a ver a copa das árvores. Eu quero ver o riacho correndo. Eu quero ver os pássaros voando. Jesus, eu quero ver de novo. De novo. E Jesus diz a ele: então, que seja assim. Pois então veja. Versículo 42. É isso que você quer? Então que seja assim. Então veja. Imediatamente a sua visão foi restaurada. Ele percebe que as coisas mudaram. Ele olha para a sua direita, para a sua esquerda, ao redor, para cima, e a visão está restaurada. A multidão começa a pular, começa a comemorar. As pessoas se abraçam. Diz o texto: e também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O que você percebe nesse tempo que você está vivendo? É mais importante faturar, trabalhar, estudar, do que parar e servir a Jesus? O que você percebe? É mais importante dar ouvido ao que os outros estão dizendo? Ou continuar buscando a face do Senhor, gritando ainda mais alto, acreditar que Deus vai te abençoar? O que você está percebendo? Que Jesus está falando contigo e perguntando: o que você quer? O que você está percebendo? Deixa a multidão ao seu redor se abraçar, porque Deus está abençoando você.